Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou falar das minhas últimas leituras do mês de julho. Uma delas foi esta aqui do meu projeto de ler a Comédia Humana do Balzac, né? Então a leitura da vez foi o romance Beatriz. Ele é o mais extenso aqui deste volume 3, ele tem quase 400 páginas. Esse volume 3 ainda faz parte de estudos de costumes, cenas da vida privada. Esse livro aqui, esse romance, ele começou a ser, o Balzac começou a escrever em 1838 e só terminou em 1844, né, 5 anos depois, quando esse romance foi publicado. Não que ele tenha ficado esses 5 anos escrevendo, ele começou a escrever, depois interrompeu e começou a escrever várias outras coisas, né? E retomou lá 5 anos depois, quando ele encerrou. E este romance, alguns personagens dele são homenagens que o Balzac fez a amigos, né? Então, 3 deles citados ali na introdução do Paulo Roney são, deixa eu ler os nomes aqui, Daniel Stern, que eu não conheço, mas parece que era um romancista famoso na época, o compositor Liszt e a sua grande amiga George Sand. A George Sand, ela era uma escritora que escrevia com esse pseudônimo masculino, né? Eu esqueci o nome dela, mas vai estar, alguém vai colocar em algum lugar aqui. Je suis Amandine Aurore Lucille Dupin, la baronne de Dudevant. E foi, inclusive, ela é a grande homenageada do livro e foi ela que deu a ideia do romance, ali, do tema, para o Balzac. Bom, o livro, ele se passa numa localidade chamada Guerrin, que fica na Bretanha, e o autor começa justamente descrevendo essa região, que é como se fosse ali um personagem também da história, né? Por suas peculiaridades. Então ele descreve ali com toda aquela riqueza de imagens que o Balzac, que é uma característica dele, né? Ele descreve essa região da Bretanha como sendo uma parte ali bastante antiga, uma parte medieval, e as próprias pessoas dessa localidade, elas fazem questão de manter ali a cidade como ela está, é como se a cidade tivesse parado no tempo, né? Então elas fazem questão de manter as suas tradições e elas são bem contra ao progresso ali que vem da capital, né? Elas acham como se a cidade grande, ali, como se Paris envenenasse ali a moral das pessoas. Então é uma região ali como se fosse um mundo à parte. E a narrativa, a grande homenageada da história, como eu falei, é a George Sand, na figura de uma personagem chamada Felicidade, né? Porque os nomes ele traduziu a portuguesou, né? Felicidade Détouché, que tem o pseudônimo masculino também de Camille Dupin, porque ela também escreve romances, né? E naquela época não era muito bem aceito. E a narrativa, ela vai girar em torno de um triângulo amoroso que vai se formar entre a Felicidade, a Beatriz de Rothschild, que dá o nome ao livro, e a um moço, né, a um bretão de nome Calisto, né, Calisto do Guernic. Eu acho que nem dá para falar que seja exatamente um triângulo amoroso, porque eu acho que não existe amor ali. A impressão que se tem é que as duas, elas criam ali uma espécie de disputa, mas não só em torno do Calisto, mas parece que todos os homens pelos quais uma se sente atraída, ocorre uma disputa ferrenha entre as duas. Então é como se elas nem estivessem disputando a pessoa em si, mas querendo provar para elas mesmas a capacidade ali de se conquistar alguém, né, e de provar que é melhor que a outra, tá? E assim, e também porque o próprio rapaz ali da disputa, o Calisto, é um verdadeiro pateta, né? Ele é um verdadeiro joguete na mão de todo mundo, sei lá, eu acho que foi o maior imbecil ali da história do Balzac. Que personagem pateta que ele conseguiu criar aqui, né? E é interessante que esses 5 anos que se passaram ali, que o Balzac deixou de escrever, a gente consegue perceber que há uma diferença ali na narrativa, porque alguns dos personagens da primeira parte da história, eles praticamente desaparecem, e eles têm uma importância
na trama, mas mesmo assim eles somem e outros personagens vão aparecendo, e à medida que esses personagens vão aparecendo, sempre se envolvendo ali nessas artimanhas, nessas intrigas ali, nessas disputas amorosas. Então o livro é mais ou menos em torno dessas disputas aí, tá bom? Eu gostei do livro, mas acho que por ele ser um pouco extenso, acaba cansando um pouco. Então ainda não é um dos meus preferidos dele. O Balzac ele ainda não retomou aquele, sei lá, aquele Balzac que me conquistou, por exemplo, em Uma Estreia na Vida, ainda não está presente aqui em Beatriz, mas mesmo assim foi uma leitura divertida, tá? Deixa eu ver o que eu destaquei aqui. Bom, então assim, eu destaquei uma frase aqui porque sempre se fala, quando se fala em Balzac, vou repetir mais uma vez, se fala na capacidade que ele tem, que ele é um grande conhecedor ali da natureza feminina, né? Se fala muito da mulher balzaquiana, mas cada romance que eu leio, isso pra mim fica mais evidente que isso é uma lenda. Eu acho que do que eu li dele até agora, isso só se confirma em 2 livros que eu li dele, tá? Ele parece ser bastante ingênuo na forma como ele vê a mulher, e muitas vezes ele se mostra até um pouco despeitado, né? Ele coloca a mulher sempre como sendo ali culpada de tudo que acontece com os homens, como se elas fossem as grandes responsáveis por tudo, tá? Mas uma das coisas que eu tenho notado em relação à mulher balzaquiana é que ele tem um grande apreço por mulheres mais velhas, tá? Ele mesmo, durante a sua vida, ele teve relacionamento com mulheres muito mais velhas que ele, e nos seus romances parece que sempre as mulheres mais velhas elas são colocadas ali com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, né? Numa posição ali moral sempre superior, pelo menos do que eu li até agora. Inclusive neste livro aqui, a Felicidade, ela é mais velha, bem mais velha que o rapaz e mais velha também que a própria Beatriz, e ele coloca ali ela numa posição ali de preferência, tá? A gente fica evidente isso. Mas deixa eu só ler essa frase aqui para vocês terem uma ideia de como é que ele vê, como ele coloca a mulher. E ele sempre coloca assim como, começa as frases falando, é conhecido de todos, ou então coloca as opiniões na boca como sendo a opinião das próprias mulheres de suas histórias, né? Então talvez por isso ele tenha realmente ficado com essa fama aqui, né? Mas vejam isso. Existe em nós, isso é uma mulher falando, existe em nós uma faculdade que os homens não têm, a de nos abandonarmos à nossa natureza nervosa, extremando os nossos sentimentos. Ao imaginarmos certas situações e deixando-nos arrastar para elas, chegamos assim às lágrimas e algumas vezes a estados graves, a desordens. Então ele colocando ali a mulher numa posição, né, como uma histérica, né, uma pitizenta. Então é isso, acho que eu só coloquei essa outra frase aqui que eu achei engraçada. Aqui entre nós, jamais daria uma filha minha, se algum dia tiver uma filha, a um filho único. Já é bastante pôr-se a gente à frente de um tirano. E num filho único, vejo muitos tiranos. Então é isso. Projeto Comédia Humana ali, não vou desistir. Tá sendo legal. E encerrei o mês com uma leitura da Agatha Christie. Esse livro aqui é da Globo Livros, ele tem cerca de 280 páginas, tá? E uma curiosidade, eu resolvi colocar esse livro na frente de tantos livros que eu tenho da Agatha Christie, resolvi ler esse, porque descobri que este, O Misterioso Caso de Styles, é o primeiro romance da Rainha do Crime. Ela escreveu ele em 1916, mas ele só foi publicado 4 anos depois, né, em 1920, foi só aí que ela conseguiu ali editores para o seu romance. Mas ele surgiu como fruto de um desafio. A irmã da Agatha, que já escrevia, disse que ela seria incapaz de escrever uma história completa, né, com começo, meio e fim, uma história policial. E aí surgiu O Misterioso Caso de Styles, e esse livro ele traz também, é o primeiro romance onde aparece o seu detetive belga, né, o Hercule Poirot. Então a gente já vai conhecer ali as suas características, né, algumas de suas características de homem extremamente vaidoso, né, tanto de sua aparência quanto de sua inteligência, né, então ele já aparece ali pra gente como esse homem vaidoso.
E eu acho que por esse livro a gente fica esperando ali uma coisa meio capenga de alguém que está começando. A impressão que eu tive lendo esse livro é que ela já nasceu pronta. Eu li vários livros dela e eu não consigo assim colocar esse livro como sendo um livro de uma iniciante, mas ele é muito parecido com todos os outros livros dela, então eu acho que ela é uma escritora que ali já estava prontinha para só esperando ali um editor e a chance de escrever. A trama é simples, né? Como se repete em vários de seus livros. Então é uma senhora muito rica, tem um testamento, ela é encontrada envenenada e tem vários suspeitos, muita gente tinha motivos ali para cometer esse crime, então não tem nada demais ali na trama, mas ela dá um desfecho ali bastante intrincado, bastante engenhoso, tá? Algumas partes do final eu tive que ler 2 vezes para conseguir assimilar ali, porque realmente foi bastante engenhoso e não deixou furos, tá? Então é isso. Deixem aí nos comentários o que leram do Balzac, como foi apresentado, digo do que vocês leram dele, como foi apresentada a mulher balzaquiana, né? Que visão que vocês têm do que vocês leram dessa mulher balzaquiana e da Agatha Christie, né? Se gostam, o que leram dela. E é isso, até a próxima.